estamos de volta pelas ondas do canal Educação para mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso segundo episódio de hoje, vamos dar continuidade à divisão do trabalho na agricultura. Nesse sentido, acompanhe a leitura. A história da agricultura sugere que essa prática existe, olha só, gente, como já tinha dito, há mais de 12 mil anos, tendo sido desenvolvida durante o período, olha aí, neolítico, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações. Como eu falei para vocês, turma, há mais de 12 mil anos, no neolítico, e com isso nós vamos nos fixar no lugar, formando as primeiras civilizações. Então, gente, a agricultura ela tem uma importância, só reforçando o que eu já tinha dito antes, a agricultura ela tem uma importância gigantesca para o povoamento, a fixação do homem no lugar. A agricultura ela tem uma importância também muito forte para o surgimento das primeiras civilizações. Se nós não tivéssemos desenvolvido a agricultura, nós não teríamos nos fixado no lugar como fizemos. Muito provável, nós não teríamos formado as primeiras civilizações. E civilizações contribuíram para o aumento da expectativa de vida. Olha, eu estou querendo dizer que antes da agricultura nós vivíamos muito pouco, apenas algumas dezenas de anos. Depois da agricultura passamos a garantir os nossos alimentos, com isso nós passamos a viver muito mais anos. Passamos sim, gente, a passar dos 40, que para nós foi uma grande evolução, passar dos 40 anos. Uma curiosidade, na Idade Antiga, o homem com 30 anos, ele já estava em média, no fim da vida. Ou vocês pensam que na Idade Antiga as pessoas facilmente alcançavam seus 60, 70, não alcançava não, turma. Não alcançava, era muito difícil naquela época as pessoas chegarem até essa idade. E a agricultura contribuiu sim para as pessoas viverem muito mais tempo, muito mais anos, porque passou a garantir o alimento, gente, a nutrição. Aí nós passamos a nos abrigar melhor, nos fixarmos no lugar, nos protegeu mais dos problemas da natureza, das ameaças da natureza. E é nesse sentido que agora a gente vai, nessa segunda aula, tratar sobre as relações trabalhistas no campo. Olha só, eu vou citar para vocês aqui as chamadas relações trabalhistas no campo. Deixa eu anotar primeiro.
Primeira parte sobre relações trabalhistas no campo. Meus amigos, a primeira coisa que você tem que entender é que na zona rural, na agricultura, nós temos muitas pessoas que não têm terra, sem terra. Nós temos pessoas que não têm documento de terra. Essas pessoas que querem ficar no campo, elas acabam se relacionando trabalhisticamente. É por isso que nascem as relações trabalhistas no campo, gente. A relação trabalhista no campo, turma, ela existe também, não só na cidade, no campo também. Relações trabalhistas existem na cidade e existem no campo. Apresento a vocês os trabalhadores rurais. Lá de cima, o primeiro são os poceiros. Professor, o que é um poceiro? Poceiro é aquele agricultor que mora numa terra que não tem documento. Como é que é, professor? Explica direito. Ele mora numa propriedade, vive nela, mas não tem o documento dela. Essa terra que não tem documento, ela é chamada juridicamente de terra devoluta. Terra devoluta é uma terra que não tem documento. Aí terra devoluta, ela não tem documento. Professor, como é que pode terra sem documento? Só o que existe, gente. Nunca foi registrado. Ninguém registrou aquela terra. Aí eles ficam morando lá, não tem documento, mas ninguém reclama. Eles são chamados poceiros. Repetindo, poceiro é o morador de uma terra que ele não tem o documento dela, porque ela não tem documento. Existe uma lei chamada Lei do Uso Capião. Nessa lei, se ele morar por 5 anos numa terra sem documento, e ele provar que mora nela há 5 anos, ele tem direito a ter um documento no nome dele. Mas aí vem um problema. O grileiro, que é esse de baixo aí. O grileiro é um homem poderoso da região, que tem dinheiro, tem posse, né? É influente, né? Esse grileiro é um homem poderoso, sabendo que aquela terra não tem documento e o poceiro mora nela. O que é que o grileiro faz? Ele prepara um documento falso, porque ele é poderoso. E quando ele prepara o documento falso, aí ele expulsa os pobres poceiros que estavam morando lá sem documento. Isso acaba gerando violência no campo. É um problema muito sério, turma. Então, vamos lá. Os poceiros são os pobres agricultores que moram numa propriedade e não têm documento, porque ela não tem documento. Os grileiros são os poderosos que preparam documentos falsos e expulsam os poceiros. Isso gera violência no campo. Uma outra classe de trabalhador, gente, são os boias frias. Olha só. Os boias frias, gente, ele é um trabalhador empreitado. O que é isso? Trabalhador empreitado, ele é contratado só para um serviço. Ele não mora na propriedade, ele não é o ano todo trabalhando nela. Ele só vai para fazer alguma atividade durante um período. Depois ele vai embora. Hoje, a maioria desses trabalhadores no Brasil cortam cana-de-açúcar. O Brasil se tornou um dos maiores produtores de álcool, combustível, a partir da cana-de-açúcar. E para colher a cana, precisa-se de trabalhadores para cortá-la. O que é que o dono da fazenda faz? Contrata os boias frias para quê? Para cortar a cana. Depois que termina o período do corte, o agricultor paga ele, o dono da terra paga os boias frias e ele vai embora. E eles nem ficam na propriedade quando estão cortando, ficam num alojamento na cidade. Isso é empreita. Eles chegam para os boias frios, ó, eu vou contratar vocês para cortar, para colher essa cana desse canavial. Vou ficar pagando vocês. Depois que terminar o período da colheita, do corte, vocês não vão precisar mais vir.
Aí, gente, surge aí uma classe de trabalhadores que fica andando de fazenda em fazenda, trabalhando temporariamente. Eles são contratados apenas para fazer aquele serviço. Eles não ficam lá o ano todo. É por isso que são chamados de trabalhadores empreitados. Essa empreita é, ó, te contrato para fazer isso. Terminou, valeu. Aí eles ficam cortando cana, terminou o corte, vão-se embora. Muitos vão colher uva, aí vem o período da colheita da uva, eles vão para lá. Laranja, aí eles já vão para as fazendas de laranja. Manga, eles vão lá. Não, agora está no período da manga. Aí eles são recrutados, vão para lá, ficam ganhando dinheiro, colhendo manga. Depois que termina a colheita da manga, eles vão para outra colheita de uva, de melão, seja o que for, morango. Mas a maioria deles são cortadores de cana, porque a maior demanda, ou seja, onde mais precisam dele no Brasil é no corte da cana. É por isso que a gente, quando imagina boia fria, a gente associa a cortador de cana. Todo cortador de cana é boia fria, é verdade. Mas nem todo boia fria, turma, é cortador de cana. Existem boias frias que estão colhendo temporariamente uva, maçã, laranja, melão, como eu falei. Ser boia fria é ser um trabalhador que vive de fazenda em fazenda, sendo empreitado, ou seja, contratado apenas para fazer aquele serviço. Enquanto ele está lá fazendo serviço, ele fica lá no alojamento, lá perto. Terminou aquela colheita, ele vai embora, procurar em outra propriedade. Esses são os boias frias. Esse pejorativo boia fria é porque realmente ele sai de manhã cedo, aí leva a sua comida numa marmita. E quando dá lá por volta do meio-dia, eles vão comê-la e eles estão na mata, não tem como esquentá-la, e ela vai fria mesmo. Aí vem esse pejorativo, esse apelido. Na realidade, o nome dele é trabalhador empreitado. No caso dos cortadores de cana, caneiros. São os empreitados caneiros. Aí tem os empreitados colhedores de uva, de maçã, de morango. Mas como eu falei para vocês, como a maioria corta cana, aí ficou esse sinônimo de boia fria e cortador de cana. Mas nem todo boia fria corta cana, gente. É bom saber disso. O problema dos boias frias, gente, é que como eles são trabalhadores temporários, eles não têm emprego o ano todo. Os salários são baixos, as garantias trabalhistas praticamente zero. Em caso de acidente, são apenas enviados para casa. Vivem em condições subhumanas na fazenda e no alojamento, quando vão dormir. Trabalham de sol a sol. Ao acordar, o sol já está rente, eles já estão lá cortando. O que faz com que ele pare de colher é o pôr do sol, porque aí vem a noite. Muitos trabalham muito, cortando cana, em condições subhumanas, ganhando muito pouco. E nós temos esses dois últimos aí, que são os parceiros e os arrendatários. O que é um parceiro? O nome diz tudo, turma. Parceiro, turma, é aquele que faz parceria. Como assim parceria? O parceiro, olha essa historinha. Ele não tem terra, mas ele quer produzir. Espera aí. Ele não tem terra e quer plantar, quer criar? Exatamente. Bom, se ele não tem terra e ele quer plantar ou criar, então ele tem que plantar ou criar onde? Numa terra alheia. Marcelo, mas aí o dono da terra dá a terra para ele plantar assim, sem ganhar nada. Não. Aí vem a parceria. Eles chegam para o dono da terra e dizem, ó, me cede um pedaço da tua terra que eu quero plantar, eu não tenho terra. Quando eu fizer a colheita, eu divido a produção com você, que é o dono da terra. Então você me cede a sua propriedade, ou uma parte dela, eu vou produzir nela e divido com você quando eu fizer a colheita, os animais derem cria. Isso ocorre muito quando as pessoas vivem nas propriedades alheias, são chamados moradores. Os moradores ficam lá, e aí eles ficam plantando, cuidando da fazenda do dono, e acabam plantando na fazenda do dono, dividindo uma parte da produção com o dono. Muitos roceiros fazem isso.
Isso é comum no Nordeste, turma. Os famosos roceiros. Os roceiros plantam nas terras alheias, dividindo uma parte da roça com o dono. O nome disso é parceria. E por último, nós temos os arrendatários. Professor, o que são os arrendatários? É quem arrenda. E o que é arrendar? É alugar a terra alheia. Ele chega para o dono da terra e diz: quanto é que você me aluga essa terra? Aí ele fecha um acordo lá com o dono e ele passa a pagar o aluguel. Como ele alugou, ele vai produzir para ele. Aí a colheita é dele. Ele só vai pagar o aluguel, mas ele tem que pagar. Se der prejuízo, o problema é dele, ele tem que pagar o aluguel. Então, gente, o arrendamento é quando um agricultor aluga a terra de outro para produzir. A parceria é quando um agricultor planta na terra alheia e divide a produção com o dono. O boia-fria é um empreitado, contratado temporariamente. Depois ele é dispensado. Ele ganha até por diária, é um diarista também. O grileiro prepara documento falso, é um homem poderoso que toma terras, principalmente sem documento, devolutas, expulsando os pobres poceiros, e com documento falso, o grileiro ocupa terras. O poceiro, que é o primeiro, ele mora numa terra que não tem documento e ninguém reclama, e ele fica morando lá. 3 minutos, por favor.
Beleza, turma, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, que naturalmente é o maior canal de ensino à distância do mundo. E aqui vocês viram as relações trabalhistas no campo. E agora, no entanto, o advento da industrialização e da modernidade, essa concepção foi gradativamente se alterando. Cada vez menos as cidades dependiam do campo. E cada vez mais o campo dependia das cidades. Ou seja, o campo era o todo-poderoso, a cidade era pequena, subordinada ao campo. Só que com a modernização do campo, a cidade passou a ter mais importância do que o campo. Porque o campo, ele se tornou muito moderno, gente. E o campo moderno passou a depender mais das cidades. Olha o que eu estou querendo dizer. Quem é que consome a maior parte dos alimentos do campo? É a cidade. Quem é que mais investe no campo? A cidade. Da onde saem as tecnologias que o campo usa? Da cidade. Quem é que governa o campo? Onde é que fica a sede do governo? Na cidade. Quando os trabalhadores rurais querem fazer manifestações, eles vêm para onde? Para a cidade. Professor, realmente a cidade ela passa a dominar o campo. Dominar o campo com a modernização do campo. E essa modernização do campo, gente, faz com que surjam a moderna produção no campo. A moderna produção no campo. E essa moderna produção do campo, gente, ela vai ocorrer dessa seguinte forma. Vou anotar aqui. Olha só. A moderna produção no campo ela vai ocorrer dessas três formas principalmente. Agricultura comercial, agroindústria e o agronegócio. A agricultura comercial, gente, ela difere da agricultura familiar. Eu queria falar primeiro da familiar, né? A familiar é o nome de estudo. Uma família toda produzindo no campo, numa pequena propriedade, para o seu sustento, produzindo vários produtos, né, gente? Porque o agricultor familiar, ele produz vários produtos, porque ele precisa comê-los. É uma pequena propriedade, porque o familiar ele não precisa produzir muito, é só para a família. No máximo ele vende a sobra. E a propriedade é pequena, a própria família produzindo para o seu sustento, vários produtos. A agricultura familiar é assim. Já a agricultura comercial, tudo investe. O agricultor comercial, ele não pensa apenas no seu sustento. O agricultor comercial, ele pensa numa coisa chamada lucro. O agricultor comercial, ele pensa em
acumular dinheiro. Como ele pensa em acumular dinheiro, em lucro, ele precisa de uma grande propriedade. Olha a diferença. E a produção dele é pequena? Claro que não. O agricultor comercial, ele produz em grande escala. Ou seja, uma grande quantidade. E ele, como precisa produzir muito e investir muito, ele é um agricultor mecanizado. Ele usa máquinas, equipamentos, agrotóxicos, esse agricultor comercial, porque ele precisa produzir muito, muito mesmo. E ele produz um só produto, porque não é para alimentar a família dele. O agricultor comercial, quando ele produz soja, é só soja. Milho, é só milho. Algodão, é só algodão. Porque ele não pensa em alimentar a família dele. Ele pensa em vender, por isso que ele produz um só produto, numa grande propriedade, em grande escala, com altas tecnologias, porque ele visa lucro. E foi justamente essa moderna produção do campo que fez gerar o agricultor comercial. Aí você tem um produtor de soja, de laranja, de café, de milho, laranja, né? E o que é a agroindústria? O nome diz tudo, gente. A agroindústria são indústrias que industrializam produtos agrícolas, transformando em produtos industrializados. Por exemplo, a Nestlé, que pega o leite e produz, industrializa em laticínio. A Sadia, que pega vários produtos de carne e industrializa. A Perdigão. A Bunge. A Bunge é a maior esmagadora de soja do mundo. E a Bunge, ela faz justamente o que eu estou dizendo a vocês. Ela industrializa soja. Ah, professor, quer dizer que a agroindústria são indústrias que pegam o produto do agricultor e industrializa. A indústria vinícola, a indústria de bebida, a indústria de laticínio, a indústria têxtil. Você também tem a indústria de medicamentos, algumas são agroindústrias, né? Porque elas pegam produtos do campo e industrializam. É toda a indústria, gente, que industrializa produtos agrícolas. E o agronegócio? Ah, meus amigos, o agronegócio é todo negócio que envolve o campo. Lá nas bolsas de valores, eles negociam safras, esse é agronegócio. Nas feiras, exposições agropecuárias, se negociam produtos agrícolas lá nas feiras, agropecuário, agronegócio. Esses bancos que investem emprestando dinheiro para o agricultor estão dentro do agronegócio. As lojas de produtos veterinários, agronegócio. As propagandas de produtos agropecuários geram riqueza, também faz parte do agronegócio. O desenvolvimento de tecnologias que são vendidas, as patentes, os registros dessas tecnologias, isso é o que, gente? Agronegócio. E, professor, então o agronegócio ele se materializa dessas diversas formas, com certeza. É através do agronegócio que nós temos investimentos, comércio, propaganda, tecnologia, feiras, exposições. Lembre-se, turma, que nessas feiras e exposições nós temos os shows, os agrobusiness, agroshows. Aqui no Brasil, nessas grandes áreas de produção moderna, quando ocorrem essas feiras e exposições, nós vamos ter esses artistas que vão se apresentar, entre eles os sertanejos, né? E aí isso gera movimentação econômica na cidade. Porque vem o turismo, vem os hotéis cheios, as pessoas indo para os shows, né? A entrada, a roupa, a moda, os hotéis, os restaurantes. Olha, gente, uma curiosidade. Às vezes, nessas feiras e acontecimentos, gera mais dinheiro do que toda a produção agrícola. Às vezes você escuta muito no Piauí essa festa da manga, festa do caju, festa da soja. Vai ter a festa de não sei o quê, a festa da comunidade produtora disso. Às vezes, naqueles dias de feira, se comercializa mais, circula mais dinheiro do que toda a produção durante o ano todinho lá no campo. Professor, então a gente tem uma
uma nova realidade com o campo moderno. Porque nasce esse agronegócio, que são esses grandes investimentos, empresas e comércios, e feiras, e exposições, bolsas de valores, empréstimos bancários. É toda essa grana que circula investida no campo através de algum comércio, evento. E surgem essas agroindústrias que modernizam, que transformam, que industrializam. E olha só uma curiosidade, né, tu? A maior parte dos alimentos que nós consumimos hoje são todos industrializados. Pode ir atrás. Olha a casa da gente, os grãos que a gente consome, os derivados do leite, sucos, a carne que vem de frigorífico, o frango, tudo é industrializado, gente. A maior parte dos alimentos que nós consumimos são cada vez mais industrializados, cada vez menos alimentos in natura. Eu sou da geração da manga, da fruta, do suco da fruta. Hoje nós temos as polpas, né? Que substituíram os frutos. Eu sou da geração do leite vindo da vacaria. Hoje nós temos o leite em pó. Hoje não, já há um bom tempo. Nós temos o leite pasteurizado, né? Encaixotado. Eu sou da geração que comeu muito mais alimentos in natura, ou seja, direto da colheita. As verduras produzidas, os quintais, gente. Eu me lembro de uma música do Belchior, Noites, Galos e Quintais. Quando havia noite, é um trecho da música. Quando havia noites, galos e quintais. Hoje, com essa metropolização, os quintais viraram apartamentos e hoje os menores, né? A não ser nos bairros históricos. E os quintais e seus galos cantando. É um prazer que não se tem muito mais por aí, principalmente nos grandes centros. Isso tudo impacta no campo, né, gente? Na nossa dieta. Na nossa dieta. 3 minutos, por favor.
Turma, e dando continuidade à nossa modernização do campo, olha só. Com o passar das 3 revoluções industriais, olha aí, ó, a modernização. A prática da agricultura atual fundamenta-se em procedimentos avançados que denotam uma nova característica para o espaço geográfico. Como eu falei a vocês, a indústria, a modernização, a tecnologia, isso gerou impactos na produção agrícola moderna. Produção agrícola moderna que cada vez mais vem evoluindo e evoluindo pelo mundo. Classificado como meio técnico, científico e informacional, olha aí, turma. Hoje existem técnicas avançadas em manejo dos solos, máquinas, colhedeiras, que realizam um trabalho de dezenas ou até centenas de trabalhadores. É aí um problema, ó, o desemprego, a máquina substituindo o homem. E nessa substituição do homem, vem o desemprego, e com o desemprego, o êxodo rural, que é a fuga do homem do campo para a cidade. O homem está indo embora do campo. A máquina substituiu ele. Impressionante isso. Em uma velocidade maior, além dos avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia, isso significa que as práticas agrícolas cada vez mais se subordinam à ciência e à produção de conhecimento. Ou seja, a ciência está mandando cada vez mais no campo. A produção no campo está subordinada à ciência e à tecnologia. Claro, isso não é só no campo, gente. Em todas as atividades econômicas, a tecnologia tomou de conta, e tomou de conta mesmo. Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio rural. Podemos dizer que os diferentes tipos de avanços coexistem no espaço rural. Ou seja, ainda temos a produção tradicional, familiar, milenar, que ainda se mantém no campo. E aí nós temos a agricultura moderna, que é a intensiva, a partir do uso das tecnologias, que o agricultor comercial. Olha essa imagem. Na agricultura intensiva, o agricultor utiliza de altas tecnologias. Já a roça, a itinerante, olha essa imagem, ele utiliza de baixas tecnologias porque não tem como investir. Aí é o machado, a foice, a enxada, a queimada para limpar a propriedade. A agricultura itinerante, chamada de roça. A de jardinagem é uma técnica que é lá na Ásia. Esses degraus, turma, são chamados de terraços. Jardinagem, agricultura de arroz no Sudeste Asiático, em degraus, nas encostas. Muito antiga. Olha só, essa agricultura de jardinagem ela é muito antiga. Ela é milenar, ela data da agricultura de irrigação. Eles usam na beira dos rios da sua água para produzir seus arroz. É a jardinagem. Risicultura irrigada. Ali no sudeste da Ásia, eu estou me referindo a Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja e Vietnã. A galerinha lá do sudeste da Ásia produz de forma milenar essa agricultura de jardinagem, muito desenvolvida por eles, emprega milhares de pessoas que vivem nessa região. É, professor, então existem diversas formas de produção no campo, diversas formas de produção agrícola. Porque cada lugar do mundo nós temos uma cultura diferente do povo, um clima diferente, solos diferentes, tecnologias diferentes, formas de ver a natureza diferentes. Consequentemente, o homem não produz da mesma forma. Tem um roceiro, tem um agricultor moderno, tem essa jardinagem. Ou seja, no mundo nós temos os chamados sistemas agrícolas, que são formas de como o agricultor produzindo de acordo com as condições do lugar em que ele vive, porque cada lugar vai impor uma forma de produção. A natureza impõe, a cultura impõe, a tecnologia do lugar impõe a sua forma de produção. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. A modernização do campo, o agronegócio, as relações trabalhistas, a relação do homem com a natureza, as formas de produção. Espero ter contribuído para o entendimento da moderna agricultura. Muito obrigado para vocês, tenham ainda um resto de noite e até
a nossa próxima aula. Valeu, turma!